Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Que Deus possa usar da sua misericórdia para conosco. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, te engrandecemos por quem tu és. Confiamos só na tua graça, ó Deus. Pedimos a tua bondade sobre nós. Continuamos, Senhor Deus, te rendendo louvores, porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem fortalecido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado das nossas famílias. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as tuas bênçãos, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem mostrado a tua face de misericórdia para nós. Pedimos que o teu Espírito esteja conosco nesta manhã, pedimos que o teu Espírito esteja conosco durante todo esse dia do Senhor. Nós venhamos a te honrar com tudo que temos e com tudo que somos. Para a glória do teu nome, ó Deus. Amém. Meus irmãos, nós hoje pretendemos dar prosseguimento aí na série de exposições em Gálatas. Nós conseguimos ir aí até o capítulo 3, versículo 18. Nós vimos aí que o tema central da carta é basicamente que a salvação é por livre graça, que a justificação é mediante a fé e não mediante a fé mais cumprimento aí dos 3 pontos principais da lei ali que os judaizantes destacavam, que era a circuncisão, a guarda dos dias, especialmente a guarda do sábado e a guarda da dieta judaica. Paulo vai combater essa ideia dizendo que a salvação é por Cristo e por Cristo somente, de que nada nós podemos acrescentar ao que Cristo fez. Num contexto mais imediato, Paulo argumenta aqui no capítulo 3 de que nós somos os descendentes de Abraão e essa promessa que foi feita a Abraão, ela não pode ser invalidada pela dádiva da lei. Ele faz essa contraposição aí entre a lei e a promessa, a aliança e a lei, e qual é a relação entre ambas. Nós, então, meus irmãos, vamos ver hoje, basicamente, né, como diz aí o título da nossa mensagem, a função da lei. Qual é o propósito da lei? Por que Deus deu a lei? Se a lei, como diz Paulo no versículo 15, Gálatas 3, versículo 15, se a lei não pode ser um acréscimo à aliança, por que então ela foi dada 430 anos depois do estabelecimento da promessa? Nós vamos ver, Paulo começa abre esse texto justamente fazendo essa pergunta. Qual, pois, a razão de ser da lei? Versículo 19. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Nós vamos ler até aqui, depois nós continuamos a nossa leitura. Meus irmãos, nós vemos que a lei, ela não é inútil. A lei, ela tanto não pode acrescentar ou abrogar a promessa, mas a lei, ela tem a sua função dentro da economia da salvação. A lei, ela tem uma função específica dentro da aliança da graça. Ela desempenha um papel muito importante nessa dinâmica da salvação. Nós vemos aqui no versículo 19 a principal razão pelo qual a lei foi dada. Se ela não pode ser um acréscimo, como a gente pode entender
esse texto que logo nos diz assim que a lei foi adicionada por causa das transgressões. Mas na verdade, uma melhor tradução, meus irmãos, seria que a lei adiciona as transgressões, não que a lei foi adicionada por causa das transgressões. Mas como assim? Paradoxalmente, a lei foi dada para aumentar a transgressão? Paradoxalmente, nós vemos isso lá em Romanos, se você virar aí algumas páginas da Bíblia. Romanos, no capítulo 3, versículo 30, nós lemos assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Como a lei ela é confirmada pela fé? Por quê? O capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas ainda mais para frente, no capítulo 7, versículo 7, é dito assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui Paulo argumenta de que a lei ela fornece o conhecimento do pecado. E de que se ele não tivesse uma lei para indicar o pecado, ele não saberia que aquilo é pecado. Não é que a lei cria o pecado no nosso coração. Não é que a lei coloca o pecado dentro de nós. Porque mesmo sem a própria lei, o pecado já está no nosso coração, como nós vemos lá em Romanos, no capítulo 2, verso 12. Entretanto, nós, nas palavras de William Hendrickson, nós sabemos que a lei funciona como se fosse uma lente de aumento, como algo que evidencia mais e mais o pecado. O reverendo Augusto Nicodemos conta uma história de um hotel de vidro, um hotel muito bonito, que ele era todo construído de vidro. E então, nada tinha acontecido com aquele hotel. Mas quando os donos decidiram colocar uma placa na frente do hotel para fazer um teste com as pessoas, estava dito ali naquela placa: favor não arremessar pedras. Quando um transeunte ali passava, ele viu aquela placa, buscou ali alguma pedra no chão, no gramado, e foi lá e atirou a pedra. Porque quando a lei, ela simplesmente revela o quanto o nosso coração é corrupto. Muitas vezes nós olhamos para a lei e o intento natural do coração é buscar quebrar aquela lei, justamente porque tem alguma lei. Então, quando Deus ele nos dá a lei ali em Moisés, essa lei ela faz esse papel, ela aumenta as transgressões. Mas isso não que ela crie o pecado no coração dos indivíduos, mas que ela simplesmente revela o conteúdo do coração dos indivíduos. Ou seja, a lei ela mostra o quão corrupto, quão depravado o coração humano é. Mas Paulo ele faz uma comparação de que a lei também ela foi dada com um prazo de validade. Até que, e essa expressão vai se repetir durante o texto, até que. Ou seja, a lei ela tinha uma finalidade temporária, ou seja, ela não, nesse sentido, ela não é perene, ao contrário da promessa. A promessa é para sempre, a promessa tem efeito duradouro, mas a lei, nesse sentido de revelar o pecado, ela tem prazo de validade. Mas a lei também, Paulo diz que ela foi dada por intermédio de mediadores. Ou seja, havia a mediação. E aqui é nos dito que de que havia a mediação
por meio de anjos, mas a aliança, a promessa, não foi dada por meio de um mediador, foi dada diretamente pelo próprio Deus. Lembrem-se lá de que quando Deus e Abraão vão fazer aquela aliança, o próprio Deus passa no meio dos pedaços. E ele passa sozinho. Ele não faz essa aliança estabelecendo um mediador. Mas Paulo continua no versículo 21, dizendo: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ou seja, a lei e a promessa, elas se excluem? A lei, ela foi dada para cumprir o que a promessa foi destinada a fazer? A lei, ela foi dada para que, então, nós, à medida que nós cumprimos a lei, para que nós fôssemos salvos por ela? Não, de modo nenhum, porque Paulo deixa muito claro aqui de que se a lei fosse dada uma lei que pudesse dar vida, aí sim a justiça seria procedente da lei. Mas a lei, ela não pode dar vida. A lei, ela revela a santidade de Deus, ela revela o caráter de Deus, ela revela a vontade de Deus, mas ela não nos confere poder para cumpri-la. Nós não recebemos poder da lei a fim de que nós, então, vencêssemos essa barreira da pecaminosidade no nosso coração, a fim de que, então, nós pudéssemos cumprir e obedecer a lei de Deus. Então, a lei, ela não foi dada com esse propósito de nos dar a vida. A lei não foi dada com o propósito de que, por meio do cumprimento dela, nós herdássemos a salvação, de que nós fôssemos justificados. Na verdade, a lei serve de espelho, a fim de que nós vejamos quanto nós já transgredimos a lei, o quanto nós ofendemos a Deus, o quanto nós merecemos a ira de Deus e o quanto nós carecemos de perdão e de reconciliação. No verso 22, é descrito então esse quadro geral do que a lei faz. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Ou seja, a lei é dada para que nós não tenhamos nenhum argumento, para que se cale todo homem diante de Deus e Deus seja verdadeiro. Para que nós reconhecêssemos que por nós mesmos nós não podemos ser salvos. A Escritura nos joga então no fundo do poço, a fim de que nós, não confiando em nós mesmos, nos desesperemos da nossa justiça própria e então nós passemos a buscar a salvação em outro lugar, na promessa em Jesus Cristo. Perceba então que a lei, ela não é adversária da graça, mas a lei, ela é um instrumento da graça, um meio de Deus nos levar até Cristo, porque veja, na segunda parte do versículo 22, de que a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, ou seja, com qual finalidade? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a lei nos coloca nessa posição, mas com um objetivo, para que, desesperando-nos de nós mesmos, das nossas próprias justiças, dos nossos próprios méritos, nós corramos para outro, busquemos a salvação em outro lugar, em Cristo. Então, Deus, ele usa a lei como um instrumento no propósito da salvação. Não é que a lei seria dada para nos dar vida, mas que a lei, mostrando a nossa corrupção, mostrando a nossa pecaminosidade, nos fizesse, então, abrir mão de qualquer tipo de justiça própria. E, então, nos direcionaria até Cristo, dizendo: você precisa de um Salvador. Você não consegue ser o seu próprio Redentor. E Paulo, então, ele usa duas ilustrações nesse sentido, para indicar qual seria o papel da lei. No versículo 23, ele vai usar a ilustração de um guardião da prisão. E no versículo 24, ele vai usar a figura do aio. Veja que ele começa dizendo assim, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Veja que está dito que nós estávamos encerrados pela tutela da lei, ou na lei, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
Essa expressão aqui ela não deve ser entendida como uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a Antiga Dispensação e a Nova Dispensação. Porque o Antigo Testamento não prega a salvação pelo cumprimento da lei. O Antigo Testamento não prega um tipo de justificação pelas obras, um tipo de justificação por fidelidade a Deus, por cumprimento da lei. Não, essa é uma distinção totalmente insensata. Muitas pessoas separam, né? Antigo Testamento, o tempo da lei. Novo Testamento, o tempo da graça. Isso não é verdade. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Paulo trata toda essa situação sempre em um âmbito mais individual do que um âmbito geral. Ou seja, até o momento que nós estávamos buscando por nós mesmos nos achegarmos a Deus, nós estávamos debaixo da lei. Mas a partir do momento que Deus se revela a nós em Jesus Cristo e de que nós somos então conduzidos pela lei até Cristo, então nós deixamos de estar debaixo da tutela da lei e fomos conduzidos para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Meus irmãos, a lei, ela mantém então o homem debaixo da sua tutela, a fim de que esse perceba que só Cristo pode resgatá-lo. Os judaizantes diziam que os gálatas precisavam cumprir a lei, precisavam guardar a lei. Só que basicamente o que eles estavam dizendo era o seguinte, que os gálatas só poderiam ser salvos, só poderiam ser livres estando debaixo da lei. Ou seja, estando debaixo das cadeias que os prendiam. O que é uma insensatez, o que é uma loucura. Mas Paulo, ele argumenta ainda mais que a lei não só seria esse guardião que nos mantinha encerrados ali até o momento de Cristo entrar na nossa vida, mas também diz que, de maneira que a lei, versículo 24, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Esse aio é de onde vem a nossa palavra portuguesa pedagogo. E com algumas funções diferentes, né? Basicamente esse aio era um tutor, era um curador. Esse aio educava, disciplinava, conduzia essa criança até que ela alcançasse a maturidade. Após então ela alcançar a maturidade, após ela alcançar esse fim, a sua função, a função de aio, ela se tornava desnecessária. Ela cumpria o seu papel, ela guardava a criança, ela ensinava a criança, disciplinava a criança, até que ela alcançasse a maturidade. Mas a partir desse ponto, então, o aio não servia mais para direcionar essa criança. E basicamente Paulo diz que isso foi o que aconteceu conosco em relação a Cristo. Nós tínhamos a lei como aio. Ela nos corrigia, ela nos mantinha debaixo do seu poder, mas até que então essa lei que fazia com que nós olhássemos para nós e não víamos nada de bom, mas então nós olhamos para Cristo e vimos que só Ele podia nos resgatar. Essa lei então nos conduz até Ele. Essa lei nos conduz até o Senhor Jesus. Essa lei faz com que nós, desesperados das nossas próprias justiças, confiemos na justiça de Cristo e de Cristo somente. E o versículo 25 diz que agora, então, se nós já estamos debaixo da fé, a lei, ela termina sua jurisdição sobre nós nesse sentido. A lei cumpre perfeitamente a sua tarefa. Mas então nós vemos dos versículos 26 a 29 qual então é o estado daqueles que foram conduzidos pela lei até Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que maravilha, meus irmãos, nosso estado pós-aio, nosso estado pós-lei. Nós fomos, então, adotados pelo Pai. Veja o versículo 26.
pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Aqueles que creram em Cristo foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós fomos trazidos éramos inimigos, éramos ovelhas desgarradas, e agora Deus nos faz parte da sua própria família. Mas o versículo 27 diz que nós fomos unidos com Cristo, porque quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Essa é a gloriosa doutrina da nossa união com Cristo. O batismo aqui representa essa realidade interior, essa realidade que diz respeito a essa união mística que nós usufruímos com o Senhor Jesus. O batismo cristão, então, é o selo do novo pacto da graça. Mas não só nós individualmente fomos unidos com Cristo, fazemos parte da família de Deus, mas não há limites, não há barreiras socioeconômicas ou geográficas, não há barreiras de posição, não há barreiras de gênero. Tudo isso foi abolido em Cristo. Dessa arte, o versículo 28 diz: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, o povo de Deus é todo unido pela graça de Jesus Cristo. Nós somos unidos em Cristo, para a glória de Cristo. E todas as divisões, elas caem. A circuncisão, meus irmãos, ela incluía só homens e só os judeus. Mas o batismo e a entrada na família de Deus, esse novo sinal, então, ele inclui todos os gêneros, o gênero masculino, o gênero feminino, inclui todas as idades, velhos, jovens, crianças, e ele também se estende a todos os povos, judeus, gregos, e também se estende a todas as classes sociais. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho de Deus. Ele destrói todo tipo de barreira. Destruiu o muro de separação entre judeus e gentios, e dos dois fez um só corpo, uma nova humanidade. Como diz Efésios capítulo 2. Mas, no versículo 29, nós temos ainda que, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós, então, meus irmãos, nós que estamos em Cristo, os Gálatas que ali estavam em Cristo, para serem descendentes de Abraão, eles não precisavam guardar aqueles 3 pontos que os judaizantes tanto cobravam deles. Mas, na verdade, pela fé, eles se uniam a Abraão e eram verdadeiros crentes como Abraão e eram descendentes de Abraão. Mas não só descendentes de Abraão, os que estão em Cristo, eles são muito mais do que isso. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque é uma herança imarcessível, que não murcha, que não se perde, uma herança incorruptível, como diz 1 Pedro capítulo 1, reservada para nós. E Deus é poderoso para nos guardar de cair. Deus é poderoso para, através da fé, nos conduzir até essa herança. Mas Paulo, então, depois de ele avançar no seu argumento, ele volta e reforça o seu ponto. Então ele passa a usar mais uma ilustração da vida comum ali dos seus leitores, que é a situação do herdeiro enquanto ele é menor de idade. Veja no capítulo 4, versículos 1 a 3 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele senhor de tudo, mas está sob os tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós vemos, meus irmãos, que ele compara o nosso estado, quando nós estávamos sob a lei, a esse estado de um herdeiro que não podia usufruir da sua herança. Enquanto o herdeiro é menor, ele não difere de nada de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo,
não chegou à maturidade. E assim também, enquanto nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos como escravos da lei. Nós estávamos como escravos de nós mesmos. Nós estávamos como escravos do pecado, porque a lei não nos dava poder de libertação da própria lei. Mas quando a lei nos conduziu até Cristo, quando nós fomos guiados pela lei até o Senhor Jesus Cristo, isso então fez com que o nosso tempo de menoridade terminasse. Agora então nós passamos a ser herdeiros de fato. Nós temos essa herança em Jesus Cristo. E ele explica porque isso só é possível pela obra de Deus, do Deus triuno. Veja como as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas nessa obra. Versículos 4 a 7 dizem assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que gloriosa obra de salvação. Deus, ele envia o seu Filho para nos resgatar. Ele não nos liberta por nós mesmos ou por alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas ele nos liberta das nossas vãs tentativas de nos libertarmos por nós mesmos ou pelo próprio cumprimento da lei. Ele nos resgata de toda vã tentativa, de toda inutilidade, por mais que nós tentássemos fugir desse guardião, por mais que nós tentássemos qualquer subterfúgio para buscar a salvação, para sermos justificados, não havia nenhuma opção. Mas Cristo sai do seu trono de glória, adiciona a sua natureza divina à natureza humana, ele se faz homem, ele se humilha, ele vai se rebaixando até a morte de cruz. E isso acontece, perceba, na plenitude dos tempos. Deus, no momento exato, no momento exatíssimo do plano de Deus da execução, é que Cristo vem. Quando Deus prepara todo o cenário para o seu Filho, e no palco ali fora dos portões de Jerusalém, ele é exposto publicamente diante de todo mundo. E ali, como propiciação, ele foi exposto, como recebendo a ira de Deus, que era contra o seu povo. Ele expia os pecados do seu povo. E por isso é dito que ele nasceu sob a lei, ele é nascido sob a lei. Ele cumpriu toda a lei perfeitamente no nosso lugar. Ele cumpriu cada i e cada tio no nosso lugar. E ele recebeu a condenação da nossa quebra da lei sobre si mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Caiu sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas veja que ele faz isso para resgatar os que estavam sob a lei, com esse propósito de que nós fôssemos adotados. Percebam, meus irmãos, que a semente da mulher, ela nasce, então, para derrotar, para esmagar definitivamente a cabeça da serpente. A promessa dessa aliança que foi feita a Abraão, ela é de fato cumprida. Ele nasce sob a lei, ele cumpre a lei por nós, ele nos liberta, e então nós somos feitos seus irmãos, porque o Filho nos resgata, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, como diz Romanos 8:29. Mas então, a esse privilégio da adoção é somado um outro privilégio, que é o fato de sermos selados e habitados pelo próprio Deus. Nós então nos tornamos casa de Deus.
nós nos tornamos santuários de Deus, nós nos tornamos a habitação de uma das gloriosas pessoas da Trindade. O Espírito de Cristo, ele habita em nós. Deus, ele nos envia o Filho, Deus o Pai nos envia o Filho. E o Pai e o Filho nos enviam o Espírito Santo. E nós, então, podemos chamar a Deus de nosso Pai. Veja no versículo 6 que diz: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós vemos, meus irmãos, que o Espírito, ele testemunha no nosso coração. Ele dá esse testemunho interior de que nós somos filhos de Deus. Nós também podemos chamar a Deus de o nosso Pai. Os Gálatas, então, meus queridos, eles deviam reconhecer que, justificados pela fé, eles não só seriam descendentes de Abraão, eles não só seriam herdeiros de Deus, herdeiros de todas as coisas, mas eles também seriam a habitação do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso. E então, meus queridos, nós vemos que Paulo, ele conduz então, uma conclusão óbvia da insensatez dos Gálatas. Dos versículos 8 a 11, ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. E ele conclui assim: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Esse é um retorno insensato. Gálatas, vejam a loucura do caminho que vocês estão tomando. Muitos dos Gálatas, eles estavam sendo iludidos por esses judaizantes, que diziam que Cristo era necessário, mas que algo a mais era necessário. Que a circuncisão era necessária, que a dieta judaica era necessária, que a guarda do sábado era necessária, a guarda das festas eram necessárias. Mas perceba que a gente vê pelo versículo 8 de que muitos dos Gálatas que estavam ali eram gentios também. E eles vinham de um contexto pagão, vinham de um contexto idólatra. Só que Paulo deixa muito claro que esses ídolos, por natureza, ou seja, em essência, eles nada são. Eles não existem, esses ídolos. Mas se Deus os libertou desse caminho, da idolatria, como é que eles querem se submeter a uma nova idolatria? A idolatria da sua autojustiça, a idolatria do seu desempenho. Veja que era muito claro para eles que adorar imagens, adorar estátuas era idolatria. Mas agora eles estavam caindo numa idolatria muito mais sutil. E talvez essa seja uma idolatria que permeie o seu coração. A idolatria da religiosidade. A idolatria daquilo que você pensa que é cristianismo, mas que na verdade é uma tentativa de se justificar diante de Deus por Cristo e por mais alguma coisa. Será que o seu coração, meu irmão, não continua como esse dos Gálatas, sendo atraído por esse evangelho que diz: sim, eu preciso de Cristo para minha salvação, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo, para então eu ser garantido, para eu ter garantida a minha salvação. Antes eles eram escravizados pelos deuses, mas agora eles estavam sendo escravizados pela tentativa de salvarem a si mesmos pelos seus próprios esforços. Timothy Keller diz assim: sem o Evangelho, só podemos estar debaixo da escravidão a um ídolo.
A justiça pelas obras, meus irmãos, sempre cria ídolos. E muitas vezes o ídolo é a própria religião. Você pode ser religioso e idólatra ao mesmo tempo. Você pode ser religioso e estar distante de Deus. Você pode ser religioso, mas ser culpado de ter estabelecido o seu desempenho como seu próprio Deus. Abandone a loucura disso, como Paulo estava dizendo aos Gálatas. Ele chama os Gálatas, no versículo 9, dizendo: agora que vocês conhecem a Deus, ou antes vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando a isso? Ele diz assim, vocês conhecem a Deus, ou antes, ou seja, ou mais importante ainda, vocês são conhecidos por Deus. E esse conhecidos é nesse sentido de, não só no sentido de um conhecimento intelectual, de um conhecimento teórico frio, mas um conhecimento pessoal. Agora que vocês são amados por Deus, agora que vocês desfrutam de um relacionamento íntimo para com Deus, agora que vocês desfrutam da presença de Deus, como é que vocês olham? Vocês querem voltar àquelas práticas, vocês querem voltar ao aio, vocês querem voltar àquela prisão. Como isso é possível, ó Gálatas? Vocês têm tudo em Cristo, o que vocês querem? Vocês querem receber a glória para si de estarem juntos, tendo alguma participação na salvação? Será que não é isso que eu e você temos feito? Será que não é essa a nossa mentalidade também, meu irmão? De que só Cristo não basta, de que só o Evangelho não basta, de que eu preciso fazer, eu preciso conquistar. Mas olha, Gálatas, vocês agora são conhecidos e amados por Deus. O Evangelho, meus irmãos, revela que nós somos aceitos incondicionalmente por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O Evangelho, meus irmãos, nos mostra que nós somos aceitos, que nós somos amados por Deus, independentemente de nós mesmos, independentemente das nossas obras, independentemente dos nossos méritos, do nosso desempenho, mas que nós somos aceitos estrita e exclusivamente pelos méritos de outro, pelos méritos de Jesus Cristo. Você e eu somos amados por Deus não por quem somos, mas porque Cristo está em nós, porque nós estamos revestidos da justiça de Cristo. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, Ele vê o seu Filho perfeito em mim, Ele vê o seu Filho perfeito em você. Nós fomos feitos santos em Jesus Cristo. Nós que fazemos parte da nova aliança, os nossos pecados foram apagados, cancelados, nenhuma ira há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Ele removeu o coração de pedra, Ele nos deu um coração de carne, Ele colocou um espírito novo em nós, Ele escreveu a sua lei no nosso coração, a fim de que nós o amássemos, a fim de que nós o desejássemos, para que nunca nós nos apartemos dele. E os Gálatas, e muitas vezes nós, estamos caindo neste engodo de que precisamos de algo mais além de Cristo. Nós conhecemos a Deus e somos conhecidos por Ele por causa do Senhor Jesus. Por causa de Cristo, meus irmãos. Como então nós voltaremos a esses princípios fracos e pobres que ainda nos querem escravizar? Como então nós vamos cair neste engodo de guardar isso, guardar aquilo? Se assim acontecer, possivelmente todo o trabalho de evangelização que alguém fez sobre a sua vida, assim como Paulo fez sobre os Gálatas, assim como Paulo sofreu as pedradas, foi dado como morto ali na cidade de Bereia, em Listra, na região da Galácia do Sul. Tudo aquilo que ele passou teria sido em vão. Mas Paulo diz isso não afirmando que de fato eles abandonaram,
a verdadeira confissão, e o caso deles era irremediável, mas era para confrontá-los com a verdade, com o perigo no qual eles se encontravam se eles continuassem seguindo esta direção. E assim também Deus te alerta hoje de que a lei, ela foi dada como um instrumento da salvação, não foi dada como um meio para você ser salvo, mas ela foi dada para que você, olhando para a lei, visse o seu próprio pecado, visse que você não consegue guardar a lei, e então corresse para Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, que recebeu as punições da lei de Deus no meu lugar, no lugar de todos os filhos de Deus. E então corresse até Cristo, se humilhasse, se arrependesse dos seus pecados, confiasse somente, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. E então, abandonando tudo isso, visse que é aceito e amado por Deus por causa de Cristo, de que recebeu a adoção de filhos por causa de Cristo, de que está unido com Cristo por causa da obra de Cristo, de que não há barreira geográfica, não há barreira de gênero, não há barreira de classe social, não há barreira de faixa etária, e de que nós somos descendentes e herdeiros, de que nós já saímos da menoridade e passamos à maturidade, de que não precisamos mais da lei nos conduzir até Cristo, não precisamos estar debaixo do domínio da lei, porque nós já fomos conduzidos até Cristo, porque nós já encontramos a justificação pela graça somente, por causa de Cristo somente, mediante a fé somente. Essa é a mensagem que Paulo, do capítulo 1 até agora, e ele vai continuar até o final do capítulo 4, até a metade do capítulo 5, mais exatamente, batendo nessa mesma tecla. Vocês só podem ser justificados mediante a fé. Sola fide, sola fide. Meus irmãos, então, nós somos conduzidos aqui a algumas aplicações. Em primeiro lugar, conhecer o propósito da lei aumenta a nossa gratidão a Deus. Porque nós vemos que a lei não foi dada para que nós tentássemos cumprir ela a todo custo e então alcançássemos a salvação, como no sistema católico romano, de que somente aqueles santos destacados que conseguiram cumprir muitas obras, então adquiriram um mérito congruente com essas obras. E então, pelos seus méritos, eles puderam entrar no céu. Não, meus irmãos. Ninguém entrará no céu pelos seus méritos. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos nós ofendemos o Deus Santo. Todos nós nos rebelamos contra o Deus Todo-Poderoso. Todos nós cuspimos na cara, no rosto do Deus tão bondoso, do Deus todo sábio. Nós rejeitamos a sua graça. Nós calcamos aos pés o Filho de Deus. Até que a sua graça irresistível nos atraiu a Ele. Até que o seu amor invencível nos trouxe, por obra do Espírito, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos que o Espírito usou a lei. Como diz aquele antigo hino da harpa, quando eu vi a espada da lei, então eu busquei refúgio em Cristo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas ali pela fé, meus olhos ele abriu, e agora eu caminho em sua luz. Nós, então, entendendo o papel da lei, somos gratos a Deus. E agora, salvos por Jesus Cristo, como nós vamos ver na segunda metade do capítulo 5, nós voltamos a essa mesma lei para cumpri-la, para obedecê-la. Por quê? Em gratidão e em amor, não tentando buscar a salvação, mas porque já fomos salvos, com gratidão no nosso coração, nós corremos a Cristo. Nós queremos guardar a lei,
para agradar ao nosso Deus. Mas em segundo lugar, meu irmão, fica aqui um convite à meditação. Medite na adoção. Você que era inimigo, hoje você é filho. E se você não é filho hoje, meu irmão, você pode se tornar um filho de Deus hoje mesmo, agora mesmo. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Clame, Senhor, faça uma obra no meu coração hoje. Clame, Senhor, eu não quero mais confiar em mim mesmo. Eu não quero mais confiar na minha justiça. Eu quero confiar no Senhor Jesus Cristo. Medite nessa dádiva da adoção e medite na dádiva do Espírito Santo de Deus habitando em você. O próprio Deus fazendo morada dentro de nós. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. E, para finalizar, não volte atrás, meu irmão. Olhe para Jesus. Não viva mais como escravo, mas viva como um filho. Jesus Cristo e o seu Evangelho são suficientes para a sua salvação, para a sua santificação, até o dia em que Deus abrir os portais de glória e lhe receber por causa dos méritos de Jesus. Ele é suficiente. Se algo você deve aprender da carta aos Gálatas, é que somos salvos pela graça de Deus, por causa de Cristo, e recebemos isso apenas, exclusivamente, de graça, mediante a fé. A fé é como aquela mão aberta de um mendigo que o próprio Deus capacita a ser estendida para receber esse presente. Isso é graça de Deus. Louvemos ao Senhor. Glorificado seja o nome de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o seu coração seja tocado por essa palavra e você confie somente no Senhor Jesus. Ó Deus, nós te exaltamos. Te glorificamos pela tua obra em nós. Apesar dos nossos pecados, ó Deus. Apesar das nossas falhas, apesar do quanto nós somos inconstantes. O Senhor nos ama, o Senhor persevera em nós, o Senhor nos preserva da queda. O Senhor, de tempos em tempos, nos faz olhar para Ti, nos faz olhar para a cruz, a fim de que analisemos se a nossa confiança de fato está lá ou está em nós. Se nós nos tornamos os nossos próprios deuses, ou se o Senhor é o verdadeiro Deus que rege a nossa vida. Glorifica o Teu nome, Senhor Deus, na Igreja da Pauliceia. Glorifica o Teu nome na Igreja Presbiteriana do Brasil. Glorifica o Teu nome no Teu povo espalhado pela face do globo. Glorifica o Teu nome salvando pessoas hoje, ó Deus. Nós clamamos por essas almas que estão perdidas, perecendo, indo ao inferno, onde a chama não se apaga, onde o verme não morre, onde a fumaça do seu tormento sobe de séculos em séculos, por todos os séculos, em todas as gerações. Que almas sejam arrebatadas do fogo, ó Deus, por contemplarem não um pregador, mas por contemplarem Cristo Senhor, glorificado, exaltado, magnificado seja o Teu nome, ó Deus. É isso que eu te peço. Te peço perdão, ó Deus, pelas minhas falhas, pela minha incapacidade de expor a Tua palavra, mas que o Senhor receba a glória para si, ó Deus. Produz em nós o caráter de Cristo. Faz o Teu reino avançar, ó Deus.
e receba a glória ao teu nome, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Nós nos vemos numa próxima. Deus abençoe.